Olá! Hoje faremos mais um estudo gostoso, doce, do Evangelho segundo o Espiritismo. E é o capítulo 26, quando Jesus diz aos discípulos: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. A gente que está encarnado aqui na Terra, a gente não está muito acostumado a nada de graça, né? Então, nosso primeiro pensamento é esse: como é que a gente pode dar se a gente não recebe nada de graça? Não tem nada aqui na Terra que seja de graça. Então a gente começa a pensar, repensar, quando a gente lembra que um dia bonito como está hoje, um dia ensolarado, céu azul, um calor, né? A gente lembra de reclamar do calor, né? Mas a gente não lembra que a gente está respirando, que o oxigênio que a gente precisa para viver é de graça. A gente não é cobrado pelo oxigênio que usa. Ninguém mostra uma continha pra gente, a não ser quando a gente está hospitalizado, é claro, né? Aí não é de graça. Mas o ar, de uma forma geral, não é cobrado. Tem outra coisa muito importante que a gente tem de graça: o tempo. O tempo que a gente usa, ele é precioso. E ele passa assim, ó, rápido, voando. Às vezes a gente nem se dá conta da rapidez que o tempo passa e de quanta coisa a gente deixa de fazer, né? Então são dons isso, dons de Deus, dons que Deus nos concede gratuitamente. E aí, eu como gosto muito do estudo das palavras, eu fui pesquisar o significado, a origem da palavra dom. E dom vem do latim donum, D-O-N-U-M, donum, que quer dizer dádiva, presente. E aí a gente lembra que a gente tem outro dom, talvez o mais importante, presente de Deus, a vida. A vida que a gente recebe de Deus é uma vida imortal. A gente é feito por Deus, somos feitos simples e ignorantes, e nós escalamos através do nosso trabalho de reforma íntima, da nossa busca por sermos melhores, por ajudarmos a quem precisa. A gente vai galgando, subindo os degraus, né, da vida. Não existe interrupção. Existe uma troca de níveis, né? A gente vem da pátria espiritual, que é o nosso mundo real, né? Encarna, recebe um corpo de carne, né? E a gente vem para aprender coisas que a gente só aprende em contato com a matéria, né? Nesse atrito com a matéria, atrito do ser espiritual que somos com o ser temporariamente material que nos tornamos quando estamos aqui. Então a vida é um dom, devemos cuidar da vida com muito carinho, com muita atenção, assim como todos os outros dons que Deus nos dá.
E foi usando dessa expressão, né? Ele criou essa expressão, Jesus, dizendo aos discípulos: dai o que gratuitamente recebestes. E disse mais ainda, ele disse: ide pregar o evangelho, curar os doentes, limpar os leprosos, ide também expulsar os demônios. Ele, naquele momento, concedeu aos discípulos o dom de curar, o dom de expulsar demônios, que nós sabemos são os espíritos maléficos, os espíritos que tentam, porque preferem estar nas trevas e querem que todos nós estejamos também nos incitando ao erro, ao tropeço, aos vícios, né? Então Jesus, nesse momento que fala isso para os discípulos, ao mesmo tempo que ele fala, ele concede, dele emana o poder que vai estar em cada um dos discípulos. Apesar de, no começo, os discípulos terem se sentido muito inseguros, muito vacilantes, porque eles pensavam: o mestre faz essas coisas, como é que eu vou conseguir fazê-las também? Eles se colocam bem com essa visão, né? De que o mestre é todo poder, todo graça, e eles, a maioria deles, pescadores humildes. O povo judeu era um povo muito humilde. A maioria do povo judeu não sabia ler nem escrever. Por isso eles precisavam dos doutores da lei, que eram os que liam e interpretavam a Torá, né, os mandamentos que Moisés escreveu. O povo não sabia ler. Então, os discípulos de Jesus eram, em sua maioria, os discípulos daquela primeira hora, eram, na sua maioria, ignorantes, puros, mas ignorantes. Mais ou menos parecido como Deus nos cria, né? Eles ainda eram um povo e pessoas do povo, né? Os discípulos, pescadores, com exceção de alguns, né? Judas Iscariotes, Mateus, que chamava-se Levi. Mateus era cobrador de impostos, e Jesus chama, ele chamava-se Levi, Jesus o chama para ser um dos discípulos e o nomeia Mateus, né? Então, naquele momento, os discípulos ficaram muito inseguros, muito assustados, pensando de que maneira eles poderiam curar os doentes, limpar os leprosos, expulsar os demônios. E a resposta para isso é a mediunidade, que é, na verdade, mais um dom, mais um presente de Deus, que nos permite a comunicação com os nossos irmãos que estão em outro plano, que não o plano físico, né? Que muita gente chama de espíritos. Tem gente que tem medo de espíritos até hoje, né? Não adianta.
Mas a gente vai chegar lá um dia e não vai ter mais medo de espíritos. Eu conheço espíritas, médiums, que têm medo de espíritos. É um contrassenso, né? Mas cada um tem o seu tempo, né? Novamente o tempo. Cada um tem o seu tempo de amadurecimento em cada um dos aspectos da nossa jornada, né? Alguns já estão mais maduros, outros um pouco menos, outros no mesmo nível, um nível mediano, digamos assim. E a mediunidade é isso, é um dom. Vejam bem, mediunidade não é privilégio. Mediunidade não é privilégio. Mediunidade é uma missão, é uma lição, é uma oportunidade que nos é dada para resgatarmos dívidas, erros, tropeços do nosso passado. Então a gente chega lá do outro lado, cheio de erros, né? Passamos por todo um processo de readaptação, né, ao plano espiritual. E quando nós já estamos mais seguros, mais preparados, a gente sabe que a gente tem que voltar, porque a gente sente novamente a responsabilidade, né, de estarmos do nível que deveríamos estar no plano espiritual depois de uma encarnação e do nível que a gente chega lá, né, bem defasados. E aí a gente toma consciência e sabe que tem que voltar. E na hora de voltar a gente diz assim: ah, mas eu vou fazer isso, eu vou perdoar aquele, eu vou acolher aquele outro, a mediunidade vai me ajudar, eu quero vir médium. Os espíritos dizem pra gente: não é o momento, espera um pouquinho. Não, eu vou levar minha missão da mediunidade a sério dessa vez. Eu vou ter disciplina, eu vou ter cuidado, eu vou estudar. E aí alguns espíritos endossam, né, esse nosso pedido. E a espiritualidade concede. Então a gente não vem médium, né, porque a gente é abençoado por Deus ou porque a gente somos os eleitos, né? Não é isso. A mediunidade é algo que a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que estudar, a gente tem que conhecer, a gente tem que se educar mediunicamente. Eu sempre falo isso. O médium que não é educado mediunicamente, é um médium praticamente perdido. É um médium que está vulnerável para as investidas do mal, dos irmãos que ainda não entenderam que o caminho da luz é o caminho seguro. Então, o médium que não estuda, que não conhece, né, que entra numa mesa mediúnica, por exemplo, sem preparo. Ah, mas ele estava com a mediunidade estourando. Não interessa. Ele tem que ser preparado. Existe uma literatura espírita extensa sobre mediunidade. Tem um livrinho do Eliseu Rigonati, um autor muito querido do meu coração, que chama-se Mediunidade Sem Lágrimas. Ou seja, mediunidade sem dificuldades, sem sofrimento. É um livro fininho. É a mediunidade como ela é. Para que ela serve?
Todos nós somos médiuns. Todos nós temos esta capacidade de nos comunicarmos com o plano espiritual. Todos nós. Só que a gente vem mais ou menos abertos, com esse canal aberto, apesar de todos nós possuirmos a capacidade, mas a espiritualidade abre determinados canais de acordo com a nossa necessidade de aprimoramento, com a nossa necessidade de aprendizado aqui no plano terreno. Vocês me perdoem a água o tempo todo, mas é porque eu tomo uma medicação que me resseca muito a boca, a garganta, enfim. Vamos em frente. Eu devo ter escolhido isso com certeza, né? E me foi permitido recuperar algumas coisas através de um dodóizinho, de um probleminha qualquer, que a gente tem que agradecer a Deus e não reclamar. Então, como diz no livro no próprio Evangelho, no capítulo 24, a mediunidade é inerente à disposição orgânica de qualquer homem. E esse homem pode ser dotado dessa faculdade, assim como é dotado da capacidade de ver, né, com algumas exceções, de falar e de ouvir. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Vamos voltar aqui ao nosso estudo. Todos os seres humanos, independente da sua condição moral, social ou cultural, é uma criatura dotada da mediunidade. Dotada vem de dom, né? E significa beneficiado com Deus. Mais uma vez, é um presente de Deus, né? Só para a gente não ser muito repetitivo, vamos passar então para a nossa reação. Quando a gente diz assim, todos nós temos a aptidão inerente a todos os seres humanos de nos comunicarmos com o plano espiritual. E aí tem gente que diz assim, se isso é verdade, por que eu não sinto nada? É aquela explicação que eu acabei de dar. A gente não pode duvidar da mediunidade só porque nessa encarnação a gente veio sem essa ferramenta pronta para uso. Ela está lá guardadinha, por algum motivo. Eu não vejo, não ouço, não sinto nada. Vocês ficam aí se arrepiando, sentindo presenças de espíritos. Eu não sinto nada. Ok, você também é um médium. E no livro dos médiuns, nós vamos encontrar várias denominações, várias categorias de médiuns. Existem os médiuns psicofônicos, aqueles que se comunicam através da voz, né? Os espíritos se comunicam com eles conosco através da voz do médium. Existe a mediunidade psicográfica, onde o médium recebe a mensagem do espírito através da escrita, né? Existem os médiuns intuitivos. Se vocês forem procurar lá no livro dos médiuns, no capítulo 14, vocês vão encontrar essas
categorias todas, né? Essas especialidades todas da mediunidade. E tem todas as explicações, como sempre, né? Kardec é perfeito na sua pesquisa e na sua dissertação, fruto da pesquisa, mais o auxílio da espiritualidade, do grupo, né, espiritual designado para assisti-lo, que é nada mais, nada menos do que o Espírito da Verdade. Kardec presenciou fenômenos mediúnicos e um deles é belíssimo. É belíssimo. Kardec escuta batidas. Kardec não sentia nada, não via nada. Mas ele era médium. Por que médium? Porque ele estava trazendo para os encarnados uma mensagem ditada por desencarnados. Mensagem essa que se transformou em 5 livros que são a base da doutrina. Então, Kardec está lá e ouve batidas. E ele não entende muito, né? Ele não entende muito o que está acontecendo. E dali a pouco, ele é presenteado. Eu não sei nem onde eu escrevi isso aqui, porque já tem tanta pesquisa aqui que eu não sei onde eu escrevi isso. Daqui a pouco ele é presenteado com uma mensagem de um espírito familiar. É assim que o espírito se identifica para ele. Sou um espírito familiar. E depois de um tempo, o espírito se revela. Eu sou o espírito de verdade. Eu sou o espírito de verdade. E sou um espírito familiar teu, Kardec. Vamos entender isso? Kardec era um espírito familiar de Jesus. Olha o patamar, a ascendência dele. Ele era um espírito familiar, um espírito familiar de Jesus. Por isso ele recebia essas comunicações vindas do mundo inteiro, mas sempre sob uma supervisão. E ele trazia a mensagem. Mas vamos voltar. Quando Jesus diz aos seus discípulos que fossem curar os leprosos, limpar os leprosos, curar os doentes, expulsar os demônios, o que ele diz a eles é algo do tipo assim: eu estou lhes dando poder e vocês vão poder agir. Mas como curar, né? Curar é uma mediunidade também. O dom da cura é um dom mediúnico. Curar, de acordo com a definição do Livro dos Médiuns, na questão 175, essas coisas, gente, eu anoto porque a cabecinha já não está ajudando muito. Então, eu tenho aqui do lado uma colinha, eu sempre falo isso para vocês, para não esquecer, né? Então, no Livro dos Médiuns, questão 175, a definição da mediunidade de cura é a seguinte: é o dom que certas pessoas possuem de curar, atenção agora, pelo simples toque, por um olhar, por um gesto, sem o socorro de nenhuma medicação.
Esse é o dom da cura. Então imaginem a responsabilidade de quem vem com esse dom. E aí a gente pergunta o seguinte: o médium que recebe o dom da cura é um médium igual aos outros ou um médium diferenciado? Obviamente que é um médium diferenciado. É um médium que traz em si, isso não é dado a qualquer espírito, né? O dom da cura não estou falando do corpo físico da pessoa encarnada, né? Não estou falando disso, estou falando que o espírito que vem à Terra reencarnar e tem o canal aberto pela espiritualidade para curar através da sua mediunidade, uma mediunidade de cura, tem que ser um espírito muito especial. Muitos falham, e os que falham são justamente aqueles que Jesus condena, que ele diz: dai de graça o que de graça recebestes. Como é que um médium que tem o dom da cura vai cobrar de alguém? Então eu chego para você e digo assim: olha, você está doente, não se preocupe. Passa a mão assim na minha frente e diz: você está sendo curada, você estará curada. Agora eu preciso sobreviver, né? Então, como eu só faço isso o dia inteiro, será que você pode dar uma contribuição aí para mim? O que ele está fazendo? Ele não está dando de graça o que ele recebeu de graça. Ele está extrapolando. E ou ele vai se desviar completamente da missão que ele tinha, porque a matéria embaça os sentidos, o raciocínio, até de espíritos um pouco mais elevados, que vêm com o dom da cura. A matéria embaça e existe sempre a possibilidade desse espírito se desviar do caminho reto que ele deveria seguir. Ele começa a cobrar. E quem é o espírito elevado que vai ajudar esse médium se ele começar a cobrar? Resposta: nenhum. Se tem uma coisa da qual espírito elevado se afasta, é de médium que começa a cobrar. Antigamente tinham, né, os adivinhos, ainda tem, as cartomantes, as ciganas, que preveem o futuro. Elas cobram. E elas têm algum tipo de mediunidade. Só que elas estragam tudo. Elas estragam a todo o preparo que houve para que viessem com um canalzinho de comunicação nesse ou naquele setor da mediunidade aberto. Agora, você imagina o dom de curar. Como diz a questão do Livro dos Médiuns, alguém que consegue curar pelo olhar, por um simples toque, com um gesto, faz assim, você está curado. O cuidado que essa pessoa tem que ter. Gente, eu sempre falo muito de mediunidade, porque
ela exige, já falei isso ainda agora, muito controle, muita disciplina. O médium, principalmente o médium que tem o dom de curar, ele tem que modificar a sua vida. Ele deixa de lado os prazeres terrenos, como tomar uma cervejinha, esquece. Ah, eu vou num pagode, o pessoal come, brinca, ri, fala besteira, esquece. Ele tem até que se privar de alguns alimentos. Então, o médium que tem o dom de curar, ele exercita em si o desapego de tudo que tem a ver com a matéria. É um sacerdócio, é uma missão. Ele não pode bobear. Por isso Jesus avisou os discípulos que eles nunca cobrassem por curar um doente, limpar um leproso, expulsar demônios, porque eles receberam isso de graça, para ajudar, para pregar o evangelho, para reforçar as palavras que eles iriam espalhar pelo mundo, para reforçar. Eles receberam o dom da cura, porque eles falavam, eles pregavam nas praças e logo em seguida eles começavam a receber as pessoas necessitadas para curar, para desobsidiar, né? Porque expulsar demônio é fazer uma desobsessão, né? O espírito que está com algum companheiro que quer vingança, que quer ajuste de contas a qualquer preço, ele está obsidiado, ele tem um obsessor. A maior parte da gente, a maior parte das pessoas aqui na Terra tem, né? Tem seu obsessorzinho de estimação. Não é o ideal. Mas a gente abre brecha o tempo todo, né? A gente erra, a gente fala o que não devia, a gente pensa o que não devia. E tem sempre um. Às vezes eles estão só de passagem. Eles vêm, quando percebem que a gente está levando a sério, aí eles vão embora. Primeira vez que você sentar com a sua família para fazer um culto no lar, esses espíritos obsessores que estão de passagem, porque você abriu uma brecha qualquer, eles vão, eles não ficam. O que a gente tem que se preocupar são aqueles que nos acompanham, aqueles a quem fizemos mal e que estão de tocaia esperando a gente escorregar na casca de banana. Esses a gente tem que se preocupar. Não com eles, mas conosco. Se tem alguém de tocaia querendo vingança, querendo revanche, e ele está perto de você a maior parte do tempo, é você quem tem que mudar. Você tem que mudar a sua sintonia. Porque senão ele vai ficar e vai atrapalhar o que já é atrapalhado, que é uma jornada terrena. Ninguém vem aqui brincar. A gente vem aqui se melhorar, resgatar, ser testado no que a gente já diz, olha, isso está resolvido, já consegui. Então a gente tem que se modificar. E voltando ao assunto da cura,
do dom de curar, não existe mediunidade curadora se houver pagamento. A mediunidade, uma das características dela é que ela é mutável. Vou usar uma expressão que não está em literatura nenhuma, mas é uma expressão que eu uso por analogia, ela é removível. Você vê crente que abafa, oba, sou médium, vou fazer, vou acontecer, vou curar, vou ajudar. E aí você começa a cobrar, não necessariamente dinheiro, favores, troca de favores. Sabe como é que é? Você tá dentro de uma comunidade que você lidera essa comunidade e você, um médium excepcional que chega, mas que tem dinheiro, que tem condição financeira boa, você faz uma troca de favores. Você vem para a mesa mediúnica e em contrapartida você ajuda aqui a comunidade, ajuda aqui a casa espírita. Vocês acham mesmo que esse médium vai continuar com a capacidade de discernimento que ele tinha? Não vai perder. Espiritualidade vem e tira. Fácil. Tira até por piedade, por compaixão. Porque sabe se aquela criatura continuar com aquele dom, vai se perder. Então, é até um ato de compaixão, a retirada da mediunidade. E aí a criatura fica perdida, né? Até entender o que aconteceu, é tarde demais. Então, a mediunidade tem que ter, como Emmanuel falou para Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Era isso que Jesus estava dizendo aos discípulos. Bom, continuando o nosso tema, já que a mediunidade é um dom, não pode ser cobrada, como é que a gente se protege do mal? Lógico, sem cobrar de ninguém. A gente se protege pelo nosso comportamento, e eu estou falando de comportamento do pensamento. Aquilo tudo que eu falei antes. A gente tem que se proteger. Estudar, ter disciplina, manter o pensamento num nível, vibrando mais alto. É assim que a gente se protege. E mais, a gente se protege através da oração, da prece, né? Por isso Jesus disse, vigiai e orai. O que é o vigiai? O vigiai é o estudo, o vigiai é não tomar a cervejinha que a gente queria, é você não estar num ambiente que não seja um ambiente são, e o orar. É assim que a gente se defende de tudo. É assim que o médium se mantém no caminho. Vigiar e orar. E assim como a mediunidade não pode ser cobrada, a oração, que é uma coisa íntima, como diz esse capítulo do Evangelho que a gente está estudando, a prece é um ato de caridade, é um arroubo do coração. A prece não tem nada a ver
com aquelas palavras recitadas, com palavras bonitas e discursos longos. A prece é um arrobo do coração, é um impulso de caridade, de amor. Como é que eu vou vender um arrobo do meu coração? Como é que alguém chega para mim e diz: ó, você vai na casa espírita hoje? Reza por mim. Eu vou rezar, claro. Vou até fazer mais, vou botar o nome no papelzinho lá para irradiação, porque tem um dia em toda a casa espírita que alguns médiuns se reúnem, botam aqueles papeizinhos todos em cima de uma mesa e fazem uma irradiação, que é uma sintonia com o plano mais elevado, pedindo por aquelas pessoas que colocaram com fé o nominho delas na caixa de preces. Existem preces para os encarnados e para os desencarnados. Então, como é que eu vou cobrar alguém? Olha, eu fui lá na casa espírita, eu fiz uma prece por você, tá? Mas você me paga então um almoço. Combina? Isso combina? Não. Jesus alertou os discípulos também contra as preces pagas. Ele fala dos fariseus que fazem longas preces, vão às casas, fazem longas preces, que são palavras ditas sem o coração fazer parte dessas preces, e cobravam. Jesus fala, os evangelistas falam, que Jesus disse, que eles destroem as casas das viúvas. As viúvas no tempo de Jesus, elas ficavam literalmente indefesas, como se elas deixassem de existir. Então elas tinham dinheiro que os maridos guardavam, que eram comerciantes, enfim, tinham lá uma profissão, e elas, quando ficavam viúvas, tinham aquele dinheiro para se manter o resto da vida. Porque a mulher viúva não podia sair de casa, não podia trabalhar. Então um fariseu, que era aquele povo, eram os doutores da lei, eram os esclarecidos da época, se ofereciam para ir às casas das viúvas, fazer preces, orar por elas, e cobravam. Isso não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Ou você ora até por um irmão que pediu, por um companheiro que pediu, você faz aquela oração sentida, mesmo que com pouquíssimas palavras: Senhor, olha pelo fulano, porque ele está passando um momento difícil. Basta isso. Se é isso que veio do seu coração, é o que basta. Prece não precisa ser complicada, não precisa ser elaborada. Só precisa ser sincera. E de preferência, se esse irmão te pediu que ore por ele, você tem obrigação de alertá-lo para a responsabilidade dele também. Você vai dizer: eu vou orar por você, mas na hora tal, que eu vou estar lá na casa espírita, faz uma precezinha também para reforçar. Porque senão você tá... É igual criar filho mimado, que você faz tudo por ele e ele só aproveita. A gente tem responsabilidade com as pessoas.
responsabilidade de alertar, de ensinar. Ah, mas já é adulto, não vai aprender mais nada? Aprende sim. Aprende sim. Responsabilidade de quem tem conhecimento, de quem tem discernimento, ajudar quem não tem ainda. E aí a gente chega numa passagem que faz parte desse capítulo, em que Jesus expulsa os vendilhões do templo. E a gente fica imaginando assim, Jesus chegando numa pracinha, uma igrejinha no meio e os mercadores na praça, né? Não era assim. Para começar, imaginar Jesus chegando, derrubando tudo, empurrando gente, espantando os animais, à toa. Não, não era isso. Jesus fez isso no Templo de Jerusalém. Só para esclarecer, esse templo foi erguido por mando do rei Davi, 1018 a.C. Em 1012, as fundações do templo foram lançadas e ele foi construído e demolido diversas vezes. Por quê? Porque o templo era tão sagrado para os judeus, ele era tão precioso, que sempre que alguém queria fazer mal ao povo judeu, fazia mal ao templo. E assim ele seguiu, derrubado, reconstruído, até que o rei Herodes aquele, manda construir o templo. Megalomaniacamente, o templo. Um templo tão grande que levou quase 100 anos, se não mais, para ficar pronto. E dentro desse templo cabiam 20.000 pessoas. E ele era separado, ele tinha átrios de acordo com as castas sociais. Os doutores da lei, os sacerdotes, o lugar deles dentro do templo, coberto de ouro e mármore. E assim ia. E o povo judeu humilde ia para lá orar, tinha que lidar com o barulho dos mercadores lá dentro. E eles vendiam o quê? Tudo. Tudo. Então, o pobre do judeu, que já era humilde, sacrificado, ele ia para dentro de um templo, querendo orar, com aquela barulheira em volta, e ainda era extorquido, tendo que comprar um animal para ser sacrificado. E era cobrado peso de ouro. Por quê? Nós brasileiros sabemos bem. Porque os sacerdotes levavam a comissão deles. Então, se um boi custava 10 dinheiros, no templo ele era vendido por 50 dinheiros. Isso causou a indignação de Jesus também. Por isso ele entrou derrubando tudo. Porque ele se indignou de que o povo, que já era tão sofrido, tivesse que ir a um lugar barulhento e ainda tivesse que gastar dinheiro. O templo de Jesus era a casa do Pai. O templo de Jerusalém, era a casa do Pai. Jesus tinha a responsabilidade
de fazer aquilo ser organizado. Como a gente gosta de dizer, colocar ordem na bagunça. Ali era o templo, a casa do pai dele. Por isso Jesus, que era conhecido como meigo rabi, como doce, toma essa atitude. Existem várias explicações a esse respeito, mas a moral da história é que a gente, os judeus na época, os sacerdotes, não têm o direito de atribuir valor, de fazer comércio com as coisas santas. Essa foi a grande lição que Jesus quis dar quando expulsou os mercadores ou os vendilhões, existem várias nomenclaturas, quando os expulsou do templo juntamente com os animais. A grande mensagem desse capítulo 26 do Evangelho é essa: não comercializar as coisas santas, não estabelecer valor. O único valor que existe é o valor do sentimento, da intenção no bem. Vender dons gratuitos é imundiçar aquilo que Deus nos deu. Existe uma palavra que não me ocorre agora, mas é derrubar, estragar tudo aquilo que é santo e puro e que nós temos a responsabilidade de cuidar, de preservar. Seja uma prece, seja a mediunidade, qualquer das coisas santas, não nos cabe fazer comércio, tirar vantagem disso. Então a gente fica por aqui, nosso tempo já está estourado, mas a gente deixa a doce imagem do nosso rabi, do nosso mestre, que ele esteja presente em nossos corações, em nossas mentes, que ele, sua bondade e sua misericórdia nos envolva para que sejamos dignos de tudo aquilo que recebemos de graça, que recebemos pela providência, pela graça do Pai. A paz de Jesus para todos nós.